Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo do Scanner da Bolsa, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar da CSN, empresa do setor de mineração que vem sofrendo bastante nesses últimos semestres com a queda no ciclo de commodities, vem reportando resultados negativos e acaba influenciando aqui também nos múltiplos, muitos múltiplos ficam negativos. Mas nesse último trimestre, 4T23, ela acabou reportando um resultado bem interessante, expressivo. Então vamos fazer uma análise para tentar entender se de repente pode ser um momento de virada para essa empresa. Então fiquem comigo nesse vídeo que nós vamos passar pelos múltiplos, fazer uma análise dos dividendos e uma análise técnica também e tentar entender se nesse momento é uma boa hora para estar investindo nessa empresa. Antes de começar, quero deixar o nosso disclaimer e convidá-los para se inscrever aqui no YouTube, a nos seguir no Instagram e também dar uma passada no nosso canal no Telegram, onde postamos diariamente diversos conteúdos extraídos da nossa ferramenta Scanner Pro. E para quem ainda não conhece, essa aqui é a ferramenta do Scanner da Bolsa, o Scanner Pro. Ela é voltada a investidores individuais, pessoa física, que estão investindo por conta própria a fim de formar uma carteira de longo prazo, com foco em dividendos, renda passiva, independência financeira. E também para quem gosta de fazer trade, também temos aqui alguns módulos de análise técnica. Então para quem ainda não conhece e quer experimentar essa ferramenta, link na descrição desse vídeo. Muito bem, então vamos começar falando do resultado do quarto trimestre do ano passado, que foi publicado agora. Então nós temos aqui um lucro líquido de 579 milhões. Percebo que a empresa vem aqui nos últimos trimestres entregando bastante prejuízo. Teve um lucrinho aqui, 260, mas teve um prejuízo bem grande aqui de quase 1 bilhão de reais líquido no primeiro trimestre de 2023. Enfim, a empresa que depois de ter passado pelo ciclo de commodities, que foi ali durante a pandemia, reportou lucros e dividendos espetaculares, depois teve uma derrocada impressionante e agora então postando esse resultado aqui de 579 milhões líquido, vejam que é o melhor resultado aqui desde o primeiro trimestre de 2022, Então faz aqui praticamente 2 anos que ela não postava um resultado tão bom. E percebo que mesmo o resultado líquido sendo negativo, o resultado bruto nunca dá prejuízo, que é essa linha pontilhada aqui, Então é o resultado das operações da empresa, Então aqui ela chegou a dar um lucro bem pequeno, mas nunca foi para o vermelho. Então, é uma operação bem consistente. A gente vê aqui no passado, teve aqui no terceiro trimestre de 2019 que ela registrou aqui um prejuízo operacional, provavelmente alguma coisa não recorrente aqui na época, mas ela sempre dá, lucros bem consistentes. E agora olhando aqui numa janela acumulando 4 trimestres, ou seja, a gente vê uma janela de 1 ano, a cada novo trimestre que chega, nós temos aqui a empresa ainda com prejuízo acumulado nos últimos 4 trimestres de 318 milhões, mas veja que já está começando a querer reverter aqui, Então vamos ver se de repente começa a ser um momento de retomada nesse ciclo e a gente começa a ter então resultados positivos em janelas de 1 ano. Enquanto isso aqui nos múltiplos, por a empresa estar dando resultado negativo, então consequentemente acaba desfigurando aqui totalmente alguns múltiplos, Principalmente como o PL, o ROI, o lucro por ação. Então fica bem difícil de fazer um valuation de uma empresa assim quando ela vem com esses resultados negativos. A única coisa que a gente pode olhar aqui e ainda tem um norte é o preço sobre o valor patrimonial. A empresa está aqui negociando a 20% acima do seu valor patrimonial, é um bom desconto, mas fora isso os outros indicadores fica bem complicado para a gente ter uma leitura. E aqui a gente tinha então o preço justo de Graham, ele vinha sendo calculado aqui nessa faixa aqui de R$22 mais ou menos. Só que quando começa a reportar os resultados negativos, a gente não tem mais como calcular essas métricas, Tanto o justo de Graham quanto a Magic Formula. Por isso que a gente coloca aqui no Scanner Pro, então, que não é possível calcular, pois os múltiplos eles estão negativos. Mas ele estava aqui nessa faixa aqui dos R$20. Com certeza deve ter caído um pouco, pois outras empresas como a Vale, que manteve o lucro, ela veio aqui descendo esse preço justo aqui, conforme os trimestres foram avançando. E falando de dividendos, então uma empresa que ela paga bastante esse setor no geral, quando ela está na alta do ciclo, Então aqui ela pagou 15% em 2023 em relação ao preço atual, foi R$ 2,40 por ação, pagou 3 anos aqui, 21, 22, 23, muito consistente. Vamos aguardar esse ano como que vai vir o resultado.
Então, tirando numa janela aqui mais curta de 12 meses e 3 anos, a gente tem um yield médio por ano de mais de 12%, ou seja, é o dobro aqui do Décio Bazin, né? Uma margem de segurança, então, portanto, aqui de 100%. E pegando numa janela de 5 anos, que eu acho que é o mais recomendado para quem quer pensar em longo prazo, ela ainda se enquadra aqui também acima do Bazin, aqui a 8,90, mesmo não reportando quase nada de dividendos aqui, né? Em 2020 foi 1 centavo, e aqui ficou 3 anos sem pagar nada. Então, tirando numa média, 5 anos consegue abranger o ciclo de commodities praticamente inteiro. Então acaba sendo uma boa referência para pensar em dividendos para o longo prazo. Então, para o investidor de longo prazo que quer comprar empresas desse setor, né, não só a CSN, mas a Vale, a Uzi Minas, tem que tomar cuidado só então e tentar entender onde que você está no ciclo, pois são papéis que eles variam bastante de preço. E claro, quanto mais barato comprar, melhor vai ser o seu yield, né? Olhando aqui ó, no gráfico, a gente pode ver, só para vocês terem uma ideia, essa queda aqui foi a grande queda da pandemia que derrubou os preços, né? Então veja aqui como foi minúsculo em relação à retomada que ela teve depois. Aqui foi um rally nada mais nada menos que 860%. Então foi realmente impressionante aqui o preço, a variação, né? Então ele foi aqui de R$4, isso agora já ajustado com dividendos, né? Foi até ali na faixa dos R$39 e ao mesmo tempo a derrocada, né? Lá de cima chegou a cair aqui praticamente 75% e agora a gente tá aqui a 59% daquele do topo histórico, né? E já que estamos falando de análise técnica, voltando aqui no Scanner Pro, nós temos o scanner de suportes e resistências, onde diariamente escaneamos diversos ativos para verificar quais estão próximos dessas regiões e a gente alerta os nossos assinantes. E nós temos aqui então a CSN numa posição bem interessante. Ela está aqui com o preço próximo nessa região aqui de 16,29, que é uma região que ela já foi topo, ela já foi uma consolidação e já fez fundo aqui também, né? Então, depois do papel ter feito a mínima aqui desse ciclo, nessa faixa aqui dos 10,40, que foi uma região aqui que ela encontrou um bom suporte, ela conseguiu vencer essa região aqui e agora está voltando na ideia que vai encontrar uma pressão vendedora, ainda mais pelo fato da média 200 estar passando aqui. Então, eventualmente, esse preço pode se encontrar com a média e vai servir também como mais um ponto de suporte. Veja que a média trabalha bem tanto como suporte como resistência. Aqui, né, o preço ficou trabalhando bastante. A linha da média de 200 ficou praticamente em cima aqui dessa região dos 13,25 e também ela serviu aqui como uma linha de tendência de baixa, né? Embora não tenha tocado aqui nos candles aqui, mas ficou muito próximo, né? E foi fazendo aqui topos e fundos descendentes. Então a média 200 a gente gosta bastante também de olhar, é uma média muito importante. E a gente sempre procura ver onde ela está e como que o preço está se comportando em relação a ela. E comprar próximo dessa média é interessante também, pois a média de 200 ela é considerada um preço de equilíbrio de médio e longo prazo. Então a gente vê aqui o papel recuperando bastante já desde a mínima, agora já querendo talvez ensaiar aqui um pivô de alta. Então a gente já acredita que possa estar havendo uma recuperação desse movimento. E como o papel está muito descontado, fica interessante, então, pensando, né, no horizonte de longo prazo, as empresas desse setor, comprando quando os seus lucros estão baixos ou até mesmo negativo, e tendo paciência para esperar e retomar o ciclo, pois ele vai voltar, com certeza. A gente só não consegue prever exatamente quando. Então é isso, pessoal. Um breve vídeo sobre a CSN. Comentem aqui se vocês gostam dessa empresa ou se vocês preferem alguma outra do setor. E se vocês estão comprando empresas desse setor. E mais uma vez, convido a conhecer a ferramenta, você pode testar por 7 dias sem compromisso, link na descrição desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dá uma passadinha no nosso Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.